Geralmente, quando a gente pensa em estratégia, sabe? Naquela ideia de sobrevivência num mundo que parece cada vez mais caótico. Uhum, é a primeira coisa que vem à cabeça. A imagem é quase sempre um tabuleiro de xadrez. E a regra implícita desse jogo parece ser muito simples e, brutalmente fria. Aquela visão binária clássica, né? Exato. Ou a pessoa é um jogador implacável, que sacrifica as peças sem nem piscar, ou ela é o próprio peão sendo sacrificado. Simplesmente não costuma ter um meio termo na nossa imaginação. Pois é, e a cultura condiciona a gente a acreditar justamente nisso, que só tem duas posturas na vida. Ou se adota uma ingenuidade absoluta, sabe? Andando de olhos vendados. Isso, esperando que o mundo recompense a bondade com gentileza, ou, por outro lado, se abraça o cinismo total e passa por cima de qualquer ética para garantir a vitória. Mas e se houver um terceiro caminho? Bom, bem-vindos a mais um mergulho profundo. Eu tô muito animada para hoje. Eu também tô bem focado nesse tema. A nossa missão hoje é decodificar umas ideias fascinantes que o Gustavo Hohendorf estruturou no livro 50 Leis para Ser a Paz no Caos, especificamente ali nas leis 41 a 44. Que é um material bem denso, né? Muito. O nosso objetivo é descobrir como deixar de ser um peão no jogo dos outros e nos tornarmos o que o autor chama de um bom maquiavélico. Alguém que entende as engrenagens ocultas, que antecipa as rasteiras com muita astúcia, mas... E aí tá o grande paradoxo. Sim, mas sem perder a essência, sem abrir mão da ética no processo. É um conceito muito provocativo, justamente porque parte de um princípio que é meio desconfortável para muita gente. A realidade não tem dó de quem está despreparado. Nenhuma. Aquele que se recusa a entender as regras do jogo por achar que elas são muito sujas, inevitavelmente acaba sendo manipulado. O verdadeiro poder que a gente vai analisar não é oprimir, é a habilidade tática de antecipar. Vencer o xadrez neutralizando o adversário antes do ataque, né? Certo, vamos desempacotar isso porque, para dominar essa habilidade, a primeira grande mudança de mentalidade exige que a gente olhe diretamente para o que a gente mais teme. A famosa lei de fazer do diabo o seu servo. Isso, a premissa de que tentar destruir ou fugir do mal, do caos, é a maior das armadilhas. Mas olha, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui, perdão pelo trocadilho. Fica à vontade. Isso soa muito perigoso. Se a gente começa a abraçar o caos e usar essas táticas maquiavélicas, a gente não corre o risco de ser corrompida por isso? Como separar a estratégia da pura maldade? O que é fascinante aqui é a diferença clara entre se submeter ao caos e dominar a mecânica dele. A grande ilusão é tratar a adversidade como um inimigo invencível que tem que ser evitado. Tipo erguer muros. Exato. Quando a pessoa passa a vida tentando erguer muros contra o que assusta, a mente vira refém. O texto traz referências ao Napoleão Hill que iluminam isso muito bem. Ah, o lance da força opositora? Isso mesmo. Essa força não precisa de um ataque frontal para vencer. O mecanismo principal do caos é a inércia. Ele injeta o medo, a dúvida, a procrastinação. Ele ganha quando a gente paralisa. A paralisia. Nossa, o medo de dar o próximo passo porque a sombra parece grande demais. Então a tática do caos não é destruir, é induzir a autossabotagem. Perfeito. E para quebrar isso, o material propõe algo bem radical. Reconhecer que Deus e o diabo, ou a luz e as trevas, não estão num cabo de guerra de forças iguais. O texto argumenta que a força criadora é onipotente. Exatamente. O mal, ou o atrito, atua debaixo dessa mesma soberania só como um instrumento para forçar a nossa evolução. É tipo a resistência da água ensinando o músculo a nadar, sabe? Entendi. Se tudo coopera, então o caos tem uma função prática. Ele testa a estrutura. Uhum. Então, em vez de gastarmos toda a nossa energia construindo um escudo impenetrável contra o mal, a estratégia real é construir um moinho de vento para usar a tempestade a nosso favor. Exatamente. A paz no caos não vem da ausência do barulho, vem do domínio absoluto sobre ele. Olha o exemplo de Jesus no deserto que o autor menciona. É brilhante do ponto de vista estratégico. Totalmente. Durante a tentação, ele não entra em pânico, não foge. Ele usa a soberania, a verdade, para desarmar a lógica da armadilha. Ele transcende o medo. Em vez de só evitar, né?
E a gente vê isso na história do apóstolo Paulo também. O texto fala muito disso. Antes ele era Saulo, o perseguidor implacável. Pois é, toda aquela energia, aquele foco absoluto que fazia dele um vilão formidável, não foi simplesmente apagada. Ela foi transmutada. O motor continuou o mesmo, mas o volante virou. A escuridão virou combustível. E o John Wesley, aquele que tentou reformar as igrejas e sofreu uma perseguição gigante. O caso dele é clássico. Fecharam as portas de todas as igrejas para ele. A reação de alguém paralisado seria o quê? Ir para casa e chorar. Com certeza, mas ele transformou a exclusão na maior vantagem tática dele. Sem os templos, ele foi para os campos abertos, fez das praças o palco dele e alcançou multidões. Ele não lutou contra o fechamento das portas. Ele usou o espaço livre. E o livro até brinca com uma analogia da cultura pop, mencionando o mestre Yoda de Star Wars. Ah, eu adoro essa parte. O mestre não finge que não tem raiva ou medo. Ele entende como o lado negro opera e, por dominar isso, ele não é consumido. Ele não nega a tempestade, ele ajusta a vela. Perfeito. E aí a gente entra num ponto mais profundo. Porque para usar essa tempestade a nosso favor, a gente precisa destruir uma barreira mental gigante, a lei da unicidade divina. Se a gente pode manipular o caos, é porque não estamos separados dele. É a ilusão da separação. Isso é um golpe duro no ego, né? A ideia de que não somos indivíduos isolados do mundo ou de Deus. A sociedade treina a gente desde cedo para pensar de um jeito fragmentado. A natureza é algo lá fora, as pessoas são competidores e nós somos pontinhos isolados. Só que o texto traz uma base forte para quebrar isso, citando até Isaías 45 na Bíblia. Que afirma categoricamente que até a escuridão foi criada pela mesma fonte divina para gerar crescimento. A escuridão não é rival da luz, é o espaço onde a luz não foi focada ainda. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Se nós somos parte dessa mesma rede do universo, então quando a gente luta com ódio contra a nossa realidade atual, a gente está literalmente entrando numa luta de boxe contra nós mesmos. Se conectarmos isso com a visão geral, é exatamente assim. Dar socos no próprio reflexo é o que drena a energia humana. Remover essa barreira é o que permite transmutar os desafios. A dor muda de função. Exato. Ela deixa de ser um castigo e passa a ser um despertador, como os nervos da mão que avisam que o fogo queima. O sofrimento contínuo só avisa que a rota está insustentável. E isso tem comprovação na ciência. O autor traz exemplos maravilhosos. O Francesco Redi, lá no século XVII. Que provou que as moscas não nasciam do nada na carne podre, lembra? Sim. Ele mostrou que a vida é um ciclo interligado. E tem o Masanobu Fukuoka, o agricultor japonês. Ele revolucionou tudo. A agricultura tratava o solo como inimigo, jogando veneno. O Fukuoka percebeu que isso destruía a rede de micro-organismos. A estratégia dele foi não fazer, né? Parar de lutar contra a natureza. Trabalhar com ela, não contra ela. A colheita foi abundante sem agrotóxicos. O Victor Schauberger viu a mesma coisa com a água. A água flui em espiral. Se você quer dizer, se a engenharia tenta prender a água num canal reto de concreto, ela destrói tudo. A natureza precisa fluir, e o cérebro humano funciona igual. A neurociência mostra que a meditação unifica os hemisférios cerebrais. É. A lógica e a intuição disparam juntas. O corpo para de sentir pânico quando entende que faz parte do todo. Só que isso levanta uma dúvida cruel que o texto logo responde. Por que a humanidade é tão travada, então? Porque só saber intelectualmente não rompe as correntes visíveis. O que nos leva à Lei 43, o fim do medo, do apego e da culpa. A trindade do aprisionamento. Vamos dissecar isso? O medo. A neurociência prova que o medo é uma ilusão antecipatória. Nós só nascemos com 2 medos básicos, né? Medo de cair e medo de barulho alto. O resto? O resto é tudo aprendido. Medo de falhar, medo do que vão pensar. É o HD mental sendo preenchido pela cultura. A gente gasta uma energia absurda sofrendo por fantasmas no futuro. E isso se junta com o apego. O autor diz que tudo é um empréstimo. Casa, carro, até a nossa família. Essa parte dói nas pessoas. Achar que somos donos das coisas.
A dor não vem da perda, vem da recusa em soltar a corda do apego. O sofrimento vem dessa ilusão de posse. Mas a terceira corrente é a que mais prende, a culpa. Tem um exemplo brilhante no livro, o do apartamento no 19º andar. Nossa, esse exemplo é incrível. Fica à vontade para explicar ele. Imagina que a pessoa deixa as janelas escancaradas e sai. Vem uma tempestade. O vento destrói tudo lá dentro. Quando a pessoa volta, a culpa é do vento? Obviamente que não, né? O vento só é o vento. E a culpa é da pessoa. O cérebro dela acha que sim. Ela fica lá se martirizando, o que dá uma falsa sensação de estar fazendo algo. Mas a culpa é como ficar sentado no sofá quebrado, chorando por causa do vento, enquanto a responsabilidade é pegar a vassoura e começar a limpar a sala. Isso levanta uma questão importante baseada na neurociência. O cérebro se vicia quimicamente nessas emoções. O cortisol do estresse vicia. Caramba! Então, para se libertar, exige treinar o sistema nervoso, reprogramar a mente para soltar o passado e ficar 100% no presente. Limpar a sala. E a gente vê isso em pessoas reais. A Oprah Winfrey, ela tinha todas as desculpas para ficar no sofá chorando. Abusos, pobreza. Ela ressignificou a história dela. Pegou a vassoura. O Desmond Doss também. Foi pra guerra, salvou 75 vidas sem encostar numa arma. O desapego dele da aprovação alheia era gigante. E o Nick Vujicic, que nasceu sem braços e sem pernas. Ele teve que se desapegar da ideia de um corpo ideal para conseguir viver de forma extraordinária. O que nos leva à última peça desse quebra-cabeça. A Lei 44. Deixe claro seu legado. Uma vez que a gente rompe o medo, o apego, a culpa, a gente começa a construir o que fica para sempre. O autor lembra que, todo mundo vai morrer. É desconfortável, mas é nítido. A questão não é se você ou melhor, se a pessoa vai deixar um legado. Qual vai ser esse legado, né? Qual, até a omissão, deixa um legado. Se alguém cruza os braços, a herança dessa pessoa é o desânimo que ele espalhou. Então, o que tudo isso significa? Significa que os legados não são estátuas de mármore. São os frutos que a gente planta todo dia. O Shunni Sugihara é um herói citado nisso. Diplomata japonês. Recebeu ordens para negar visto para judeus na guerra. Ele podia ter usado a culpa do sistema e falado tipo, não posso fazer nada. Ele assumiu a responsabilidade, emitiu vistos até a mão sangrar, salvou milhares de vidas desobedecendo a regra, usando a máquina a favor dele. A Katherine Johnson fez parecido. Na NASA, sofrendo com racismo, ela não parou para brigar com a parede. Ela fez cálculos tão perfeitos para a ida do homem à Lua que superou o preconceito por dentro do sistema. E o William Wilberforce lutando 46 anos contra a escravidão na Inglaterra. Que resiliência! Mas de todos, o garoto lá do Malawi, o William Kamkwabra. Nossa, essa história do moinho. A aldeia passando fome, ele achou um livro de física em inglês num lixão, usou sucata e construiu um moinho de vento. Ele salvou a aldeia dele da fome. Ele fez exatamente o que a gente falou. Pegou a tempestade, o vento e fez o moinho. Ele transformou o caos. O legado não é o que a gente deixa para as pessoas, mas o que a gente deixa dentro delas. O autor até sugere escrever o próprio epitáfio para testar se a gente está vivendo direito. É um soco no estômago, mas necessário. Recapitulando rápido tudo que a gente viu aqui, a gente precisa fazer o caos trabalhar para nós. Entender que não estamos separados desse caos. Soltar as âncoras do medo, do apego, da culpa e, finalmente, tomar as rédeas desse legado inevitável. O tempo da escravidão mental acabou. Exige limpar a sala todo dia. E para quem nos ouve, fica a reflexão final. Se até a omissão deixa um legado, e o conhecimento só tem valor quando aplicado... Qual é o legado de consumirmos tanta informação hoje em dia? Pois é. A gente está só colecionando tijolos intelectuais ou vamos finalmente começar a construir o nosso moinho de vento? Fica aí o questionamento. Obrigada por acompanhar mais esse mergulho profundo. Até a próxima.